da bancada do PDT? Na tribuna, vereador Rafael Bueno. Bom, colegas vereadores, vereadoras, comunidade, hoje eu venho aqui para fazer uma denúncia grave do que está acontecendo na nossa cidade. Mas antes disso eu quero fazer uma fala boa e mostrar algo que foi exposto ontem para o Brasil, para o mundo, a nossa cidade de Caxias do Sul. Por favor, TV Câmara, se puder colocar o vídeo na tela. Não é, vai falando, segura. Pesquisadores estão procurando formas de tornar as cidades gaúchas mais resistentes às mudanças climáticas. Conhecido como piscinão, esse tanque previne inundações em Caxias do Sul, na Serra Gaúcha. A água da chuva de bairros mais altos chega aqui em grande quantidade pela rede de drenagem. O reservatório retém a água e vai liberando aos poucos numa tubulação menor. Isso desacelera o escoamento da água, evitando alagamentos em bairros mais baixos. O tanque, instalado 10 anos atrás, é o maior entre os 6 que existem na cidade. Pesquisadores trabalham em novas soluções para absorver grandes chuvas. Desde praças construídas para esses fins, desde os canteiros já pensados para esses fins, o próprio pavimentação e os calçamentos com estruturas permeáveis ou semipermeáveis para permitir essa condição de esponja, né? Há 2 meses, sensores instalados em praças e prédios públicos monitoram em tempo real temperatura, umidade, luminosidade e quantidade de gases no ar. E um conjunto de informações que vai ser analisado pelo grupo então, e que vai... Eu trouxe essa matéria do Jornal Nacional que foi exibida na noite de ontem para o Brasil e para o mundo. Caxias do Sul sendo exemplo de uma coisa tão simples, mas que impacta positivamente. E fico feliz que foi na gestão do PDT, através do prefeito Alceu Barbosa Velho, que implantou esses piscinões em Caxias do Sul. E que bom que o prefeito Adiló, na época, era secretário e aprendeu, e agora está colocando em prática mais alguns piscinões. Nós aprovamos um projeto o ano passado aqui, o financiamento, e que estava barrado lá em Brasília, nos corredores, por falta de cobrança. Aí a deputada Denise foi lá e conseguiu desburocratizar e liberou, então, este projeto para os financiamentos serem liberados. Então, que bom. Faço um agradecimento também público ao ex-prefeito Alceu Barbosa Velho, e aqui muitos que são subprefeitos, que foram subprefeitos, aprenderam com ele, né, a trabalhar pela comunidade, pelo interesse público, inclusive o prefeito Adiló, né, que está fazendo esses piscinões porque viu alguma coisa que deu certo quando ele foi secretário de obras e agora está implantando. Inclusive, prometeu lá no meu bairro, numa reunião que nós tivemos na Vila Ipiranga com dezenas de moradores, e para o Cristo Redentor, aonde fará 2 bacias de contenções para minimizar os alagamentos que acontecem históricos naquela região. Então vamos aguardar que o prefeito, então, inicie logo essas obras na nossa região, porque vai melhorar não somente os alagamentos no Cristo Redentor e Vila Ipiranga, mas também toda aquela região do Bela Vista, Santos Anjos, que é um problema crônico e histórico para aquelas pessoas, né, que são moradoras dezenas de anos e com o fluxo migratório, né, e construção de prédios. Essa localidade fica próxima à região central, tem sofrido com a superposição de água na estrutura, né, de esgotamento no município de Caxias do Sul. Então, que bom, parabéns, prefeito Alceu, obrigado, Denise, e parabéns, prefeito Adiló, também por ter dado continuidade a algo que o senhor aprendeu lá com o prefeito Alceu Barbosa Velho. Mas eu quero fazer uma denúncia aqui da tribuna e peço à vereadora Tatiane Frias, enquanto líder do governo, o vereador Fiuza e o sublíder Wagner Petrini, que possam estar atentos a essa situação, que não é de hoje,
alguns acontecimentos. Hoje nós aprovamos a Comissão do Meio Ambiente neste Parlamento. Um dia histórico, um dia importante. Mas o vereador Lucas Gil, esses dias, ocupou a tribuna para falar de doenças depois do alagamento. Contaminações, os mosquitos da dengue, as doenças que são chamadas endêmicas. E se tem pessoas que eu valorizo na área da saúde, além dos médicos, enfermeiros e do quadro clínico que compõe a área da saúde hospitalar, são pessoas que eu valorizo muito. São aquelas pessoas que são tipo os nossos médicos, nossos enfermeiros, mas que batem perna nas ruas da nossa cidade. No interior, na zona urbana, nas periferias, em locais perigosos, os cachorros saem correndo atrás dessas pessoas, mas são pessoas que merecem o nosso respeito e fazem um trabalho que é o essencial, que é o cuidado lá na comunidade, a atenção primária, para evitar que doenças sejam espalhadas por aí, que são os agentes de comunitários de saúde e os agentes de combate às endemias. Mas hoje eu venho falar dos agentes de endemias. Eles deveriam de receber um auxílio complementar, como se fosse o 14º salário. Só que esse dinheiro chega para a prefeitura e a prefeitura, vereador Lucas Caniato, não repassa para esses trabalhadores. Fica com quem? Fica retido nos cofres do município. Esse valor seria para quê? Para que essas pessoas pudessem comprar os seus EPIs, comprar bota, comprar protetor solar, comprar os seus coletes, ter estrutura para poder trabalhar na comunidade. Então vejam bem, há 3 anos, que a equipe que gira em torno de 90 profissionais hoje, que batem perna nas ruas, não recebem a substituição dos seus EPIs. É colete rasgado, é bota furada, então eles não têm o mínimo para poder trabalhar. Mas pasmem, comunidade que está me acompanhando através das redes sociais, do canal 16, sei que o pessoal da prefeitura, do gabinete do prefeito estão me assistindo, mas que os líderes aqui do governo levarão esse recado, e eu vou dar um prazo de 20 dias. Um prazo de 20 dias, porque eu vou fazer uma denúncia no Ministério Público. Um prazo de 20 dias e eu vou fazer uma denúncia no Ministério Público. Em 17 de maio, foram nomeados 25 novos agentes de combate às endemias. E no dia 24 de maio, foram nomeados mais 3 agentes de endemias, ou seja, 28 no total. E essas pessoas estão sentadas sem poderem trabalhar. Porque, inclusive, uma colega da CIPA não deixa de trabalhar, e com razão, porque eles não têm os EPIs para poderem ver se nas residências tem foco de mosquito da dengue, se tem os mosquitos, tem os lixos que vão fazer propagação. Então nós temos hoje cerca de 30 pessoas que estão sentadas sem trabalhar, recebendo salário, não porque querem ficar sentadas, mas sim porque não têm os EPIs necessários para poderem trabalhar. Agora, sabe qual que é a solução que a chefia achou para eles? Para não ficarem parados vocês, vamos fazer uns rodízios de bota. Aí tu pega o meu sapatão aqui, tu vai... as botas, o sapato que eles usam, para poder trabalhar. Imagina, até brincadeira aqui, mas se um tem chulé, um vai se passar um chulé um do outro ali para 30 pessoas. Então, assim, olha, é uma falta de respeito primeiro com o dinheiro público, porque chamaram pessoas de concurso sem terem EPIs para essas pessoas poderem trabalhar sem ter estrutura. Então é dinheiro que está sendo jogado no lixo. E segundo, não dão estrutura mínima para aquelas pessoas que estão trabalhando há 3, 4 anos e não têm a troca, a substituição dos seus EPIs. Mas eu chamo a atenção, não é falta de dinheiro, porque o governo federal repassa justamente esse valor para a compra dos EPIs básicos para eles poderem trabalhar. Então eu peço encarecidamente a vereadora Tatiana Incossari, contra o líder do governo, o vereador Fiuza, o vereador Moleque, o sublíder, que possam
urgentemente dar prioridade e estrutura para essas pessoas poderem trabalhar. Porque nós estamos vivendo um momento caótico, com doenças, endemias se espalhando, principalmente a questão da dengue. E agora que nós temos gente para trabalhar, e que bom que a gente tem, eles não podem ir para a rua porque não tem sequer uma bota, um sapato para poder trabalhar e um colete para poder se identificar. Então, eu vou dar esse prazo. Porque a gente está gastando dinheiro e as pessoas não estão indo para a rua porque não querem. É porque não podem, porque não tem estrutura mínima para poderem fazer o seu trabalho a qual eles passaram o concurso e foram designados. Era isso, presidente. Muito obrigado.